pensa em acabar com o povão da Baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las. Enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude. Enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado. Enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado. Enquanto se canta e se dança de olhos fechados. Tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, muito mais, muito mais e tudo isso e ororô. Oi, gente, bem-vindo ao Palavra e Canto 82, gravado para o dia 23 de julho de 2023. Nós vamos repetir hoje uma experiência que a gente fez em março desse ano. Em março, a gente fez um Palavra e Canto inteiro com música do Pedro Valência, do Grupo Vocal Livre. Hoje a gente pretende repetir a experiência com João Alexandre. João Alexandre, com certeza, está no top 10 dos compositores, cantores evangélicos do Brasil. E a gente vai aproveitar um tema que ele coloca muito nas suas canções para ser o tema da palavra de hoje. A questão de como estão as igrejas em relação aos problemas que acontecem ao seu redor, da incoerência entre a nossa fé e a nossa prática, entre pessoas que falam de amor e pessoas que amam de verdade. Então a gente começou ouvindo ele cantando
Em Nome da Justiça, e a próxima música que a gente vai ouvir agora se chama Coração de Pedra. É uma crítica forte do João Alexandre, porque ele dá a impressão que Deus parece que está em toda parte, menos dentro das nossas igrejas, porque a incoerência entre o nosso comportamento e aquilo que a gente diz que crê, aquilo que a gente pratica e aquilo que a gente fala é tão grande que parece que somos nós ainda dentro da igreja que temos o chamado coração de pedra. Vamos então ouvir essa crítica muito inteligente, mas muito sincera, muito dura do João Alexandre nessa música que a gente vai ouvir agora. Coração de Pedra com João Alexandre. Para quem quiser se esconder, ser mais um na multidão. Ali é onde os homens se abraçam, mas na hora de pagar o preço lavam as mãos. Ali é onde todos se encontram, mas acabam se perdendo por achar que são invencíveis. Ali não há lugar para tristeza, para angústia, para dor, nem para gemidos inexprimíveis. Não, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Ali ninguém conhece a essência, tão somente a aparência de viver em comunhão. Ali é onde os loucos se entendem, onde os sábios se prendem ao valor da tradição. Um falso paraíso presente, um fanatismo distante, um cristianismo sem direção. Ali é onde todos proíbem, onde todos permitem, onde são assim, nem sim, nem não. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais acorrentado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Que vença mesmo que haja desavença todo aquele que repensa na crença da onipresença de Deus. Sejamos coerentes, transparentes, reluzentes, conscientes, todos crentes que somos os filhos seus. Na rua, no trabalho, na escola, na loja, na padaria, no posto, na rodovia, na congregação. Que haja em nós o mesmo sentimento, que Deus habite em nosso coração. Porque Deus não habita mais feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado às paredes de uma religião. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não será jamais enclausurado na escuridão de quem ainda tem um coração de pedra. Um coração de pedra. Um coração de pedra. Um coração. Muito forte, né? Muito sincero. Sinceramente, eu concordo com ele. Há mais ou menos 40, 50 anos atrás, começaram a surgir algumas igrejas no meio do protestantismo brasileiro, as chamadas igrejas neopentecostais, igrejas que têm dono, igrejas onde, para conseguir-se quantidade, se jogou fora a qualidade. Igrejas onde se exploravam pessoas, explorava a boa-fé das pessoas para poder convencê-las de que uma determinada
presença dentro da igreja lhes traria felicidade, riqueza, fartura. Bastava que você desse bastante dinheiro para que você pudesse comprar a bênção que você precisava, comprar muitas vezes a cura. Então o importante não era que as pessoas se convertessem, mudassem de vida, o importante é que elas contribuíssem financeiramente para o crescimento da igreja. Foi uma fórmula que deu tão certo que essas igrejas se dividiram em muitas e hoje elas são maioria no meio do protestantismo brasileiro. Só que a igreja tradicional, de certa forma, criticava essas igrejas, combatia essas igrejas como igrejas que estavam desviadas do verdadeiro evangelho. Só que nos últimos 4, 5 anos, talvez nos últimos 10 anos, essas igrejas começaram a ter uma proeminência no meio evangélico brasileiro e seus líderes passaram a ser reconhecidos como verdadeiramente líderes cristãos. Parece que o povo parou de pensar. E por pensar nisso, João Alexandre escreveu uma música que se chama É Proibido Pensar, que parece que a única maneira dessas pessoas conseguirem sucesso na forma delas pensarem é realmente fazer com que as pessoas não pensem e adiram assim de forma insensata e lógica a uma determinada prática de fé que, na verdade, contraria muito o Evangelho. Vamos ouvir, então, essa crítica do João Alexandre com essa música chamada É Proibido Pensar. Presta bem atenção na letra, ver se você não concorda com o que ele canta. Martinho Lutero, que foi quem protestou primeiro contra as ações erradas na época da Igreja Católica, né? Hoje tem ações erradas da Igreja Evangélica, a gente está empatado, né? Eu acho que qualquer coisa que diga a verdade tem que ser ouvida, mesmo que seja dita pela boca de uma mula, como aconteceu na Bíblia, né? Mas o problema não foi a mula discutir com o cara, foi ganhar a discussão, né? Já é um quadro pitoresco, assim, horrível, ver um cara discutindo com um cavalo, né? E ver o cavalo ganhar a discussão, bicho, aí é o que há. O pastor foi almoçar, ele baixou a cabeça e começou a orar e agradecer a Deus pelo alimento, e tinha um cara do lado dele do meu tamanho. Aí, o cara foi agradecer a comida, e o cara estava do lado dele e falou: você é daquela turma que fala um monte de bobagem antes de comer? Eu falei assim, zoando mesmo, tirando aquele sabe. O pastor falou: não, eu só estou agradecendo a Deus pelo alimento, é uma coisa que eu sempre faço, né? E toda vez que eu vou comer, eu lembro que tem gente que não tem o que comer, e agradecer a Deus é um hábito, não é uma obrigação, eu faço isso porque eu quero. E o cara falou assim: olha, eu não agradeço nada. Botou o prato na minha frente, eu saí comendo. E o cara, com o pastor com a mesma educação, falou: pois é, e você faz igualzinho o meu cachorro. Quando eu vou botar comida para ele, bicho, às vezes não dá tempo de chegar com o prato e derruba tudo, né? Mas você tem um encontro com Deus, é ter um encontro consigo mesmo, saber de onde veio, para onde vai, qual é a origem da vida, né? Saber que em Deus todas as coisas subsistem. Há uma teoria na teologia muito interessante, que antes de tudo existir, só existia Deus. Deus era tudo e sempre foi tudo. Ele não teve. É difícil para alguém que nasceu como nós e que um dia vai morrer compreender alguém que nunca nasceu e que é eterno e que nunca vai morrer. Ou se só havia Deus e não havia universo, a teoria diz que Deus se esvaziou de si mesmo para criar o universo. O universo é uma prova de amor do próprio Deus que se esvaziou para que houvesse outras coisas. Você, eu, tudo que existe são provas de amor perene do Pai Celeste. Deus se dividiu, Ele se desfez dele mesmo para que tudo existisse. Então, às vezes eu acho que a gente fica se perdendo em porcaria, né? Fica discutindo se o batismo é com pinguinho, se é na piscina, fica discutindo se, né? Fica discutindo certas coisas. E o Lutero falava o seguinte, que a única coisa que difere o ser humano dos outros animais é o pensamento. Vamos concordar nisso, né? Você não vai querer que um macaco faça uma fórmula, entenda de álgebra, né? Você não vai querer que um jacaré consiga entender qual é a fórmula da química, da célula, e não. É só um ser humano. Mas o Lutero também disse que a única coisa que nos difere é o pensamento e a gente insiste em não usá-lo, né? Então parece que na Bíblia de algumas pessoas está escrito assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todo entendimento o cara riscou, né? Não precisa entender nada, né? O negócio é amar a Deus, e entendimento é detalhe. Não é detalhe não. A gente sempre tem que saber a razão da nossa fé. E saber explicar isso para os outros. Saber o porquê que a gente crê em Deus. A partir do momento que eu creio desvairadamente ou inconsequentemente, a qualidade da minha fé define a qualidade da minha conduta, né? É por isso que eu falo que música é muito séria.
Se a fé vem pelo ouvir, a gente tem que ouvir coisa boa, para que a nossa fé seja uma fé saudável. Né? Cuidado com o que você ouve. Né? Não é porque todo mundo ouve que você tem que ouvir. Não é porque todo mundo diz que é legal, que é legal. Então, aprenda, assim como você escolhe uma camisa, um tênis, e o cabeleireiro que vai cortar o seu cabelo, aprenda a escutar um CD, aprenda a admirar as pessoas. Saiba que existem outros sapos cantando na mesma lagoinha. Perdão. Essa daqui, bicho, não era pra cantar hoje, né, bicho? Nossa. Aí tá filmando, ele tá filmando. Mas vamos lá, vai. Cada um segue o evangelho que acha que merece. Procuro alguém pra resolver. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Alguém falou assim, que música podre. Eu já me deu sua palavra e é por ela que ainda vivo o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido, é proibido pensar. Procuro alguém para resolver meu problema, é proibido pensar, pois não consigo me encaixar nesse esquema. É proibido pensar, são sempre variações do mesmo tema, meras repetições. É proibido pensar. É isso aí. Nós vamos ouvir agora um trecho de uma fala do padre Júlio Lancelotti, no qual ele vai por esse mesmo caminho. Essa incoerência, essa contradição entre o que a igreja prega, entre o que as pessoas creem e o que elas fazem na verdade. E ele chega a dizer ao ponto que algumas pessoas preferem até ser ateias do que acreditar no Deus que essas pessoas creem. Ele tem um texto maior, a gente vai colocar só um pequeno trecho, mas eu queria compartilhar com vocês, e eu posso dizer para vocês, eu concordo integralmente com o que ele falou. O Padre Júlio não está inventando uma verdade nova, ele está expressando uma maneira de olhar, de avaliar a igreja com a qual eu concordo integralmente. Nesse tempo que não se trabalha pela justiça, onde as pessoas são proibidas de pensarem, onde as pessoas manifestam dentro da igreja um coração de pedra, eu acho que eu sou ateu da mesma forma do que ele. Vamos ouvir então Padre Júlio Lancelotti. Porque tem muito religioso que não é nem um pouco solidário, nem um pouco compassivo, nem um pouco misericordioso. Eu não conheço ateus que sejam tão desumanos quanto são os religiosos. Os ateus, os que se dizem ateus, são muito mais humanizados do que os que se dizem religiosos. Então tem alguma coisa estranha nisso. Então, nesse sentido que, por exemplo, o Saramago era ateu do Deus do Salazar. Como muitos espanhóis são ateus do Deus do Franco. Como muitos chilenos são ateus do Deus do Pinochet, que era muito religioso. E como eu sou ateu do Deus do Bolsonaro. Então, quando a gente fala de Deus, você tem que saber de que Deus que você está falando. Falar de Deus é fácil. Você precisa saber de que Deus você está falando. Nós temos que falar, se somos cristãos,
do Deus de Jesus de Nazaré. Eu gosto muito de um biblista italiano chamado Alberto Maggi, ele é servo de Maria, da congregação dos servos de Maria. Ele diz de uma maneira muito bonita num livro que se chama Loucura de Deus. Ele diz, Jesus não é como Deus. Deus é como Jesus. Porque a Deus ninguém viu. Jesus é o Deus que nós vemos. Como é Jesus? Misericordioso, compassivo, próximo dos descartados, dos indesejáveis, dos amaldiçoados, dos rejeitados. Então, o Deus de Jesus e o Deus revelado por Jesus é um Deus compassivo e misericordioso. É isso. Padre Júlio realmente é um profeta dos tempos modernos. E apesar que alguns podem dizer que o que ele fez foi uma pregação política, na verdade a fala dele foi 100% evangélica, genuinamente baseada na palavra. Aqui não é a questão de partido A ou de partido B, mas que tipo de fé a gente manifesta. Se é uma fé que Jesus ensinou, que fala sobre amor, perdão, solidariedade, compaixão, serviço, ou essa fé vingativa que fala de ódio, de divisão, uma fé na qual a gente é superior aos outros, ao invés de uma fé na qual todos os outros são superiores a nós, como Jesus nos ensinou. Diante de tudo isso, só nos resta ouvir uma música do João Alexandre chamada Brasil, Olha para Cima, na qual, em oração, ele fala: só existe uma chance da gente ser verdadeiramente feliz, é voltar os olhos para Deus, o justo juiz, e viver, evidentemente, de forma coerente com essa fé. Vamos ouvir então esse clássico do João Alexandre, a última música dele hoje, chamada Brasil, Olha para Cima. Fazendo isso, a gente há de ser verdadeiramente feliz. João Alexandre, pela quarta vez. Vamos lá. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos muros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de riso ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra,
Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. É isso. Enquanto o Brasil não olha para cima, não vive verdadeiramente feliz, olhe você para cima. Quem sabe você consegue ajudar a sua família a viver de uma forma melhor. Amém? Hoje é aniversário da Nalu, do Rafael, da Luísa e da Roberta. Amanhã é aniversário da Lídia. Várias pessoas fizeram aniversário durante essa semana e a gente vai pedir a bênção de Deus para ele com a canção A Bênção, cantada pelo Matheus Rizzo. A gente continua orando pelo Theo, neto da Helena, e pelo Heitor, neto da pastora Mônica, que continuam internados e estão já melhorando, mas continuam precisando da nossa intercessão. Vamos então pedir a bênção para todos eles com a música do Matheus Rizzo, muito bacana, esse clássico da música internacional chamado A Bênção. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém. E com esse pedido de bênção, a gente termina o Palavra 82, prometendo voltar semana que vem com Palavra 83. E a gente pede para você, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, clica lá no like, no sininho para você receber os avisos de quando os vídeos chegarem. E se você puder, seja um divulgador desse projeto, né? Quem sabe, através de você, outras pessoas podem conhecer ou ouvir novamente João Alexandre e tomar ciência dessa mensagem profética de compromisso que a gente tem
dizendo que não basta apenas você dizer que tem uma fé se você não coloca em prática. Não basta você estar na igreja se você tem um coração de pedra. Não basta você ter cérebro se você não usa ele para pensar. Vamos ajudar o nosso país a olhar para cima e, quem sabe, construir uma realidade melhor para nós e principalmente para as pessoas mais simples, mais pobres, mais humildes do nosso país. Até a próxima. Semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aqui novamente para compartilhar o Palavra e Canto número 83, encerrando o mês de julho. Abração, obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.